Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 96 e hoje eu quero conversar um pouco sobre o selo de Deus em Apocalipse capítulo 7. Esse selo de Deus é o sábado, conforme a interpretação adventista do sétimo dia, ou seria o Espírito Santo? E mais, se for o sábado, isso significa que o sábado salva dentro da perspectiva adventista? Bom, antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero falar sobre o selo de Deus que está retratado em Apocalipse capítulo 7. Então vou trabalhar principalmente com esse texto, Apocalipse capítulo 7, dos versos 1 a 3. Só para contextualizar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele entende que esse selo que está presente ali em Apocalipse capítulo 7, ele é a guarda do sábado, ou pelo menos a guarda do sábado em um contexto específico. E esse selo de Deus, ali em Apocalipse capítulo 7, ele está em oposição à marca da besta em Apocalipse 13. Né? Então ali em Apocalipse 13, dos versos 16 a 18, você tem ali a marca da besta, que é colocada ou na testa ou na mão daqueles que adoram a besta. Né? E o selo de Deus ele é entendido como estando em oposição à marca. Então é como se a besta ela fizesse uma contrafação do selo de Deus. Porque o selo de Deus, conforme a gente vai ler aqui no Apocalipse 7, ele é colocado na testa dos servos de Deus. Então, você teria aqui, de um lado, os servos de Deus sendo selados na testa, e de outro lado, os servos da besta sendo selados também na testa ou na mão. Tá? Então, a marca da besta seria uma contrafação do selo de Deus. Isso não é apenas a perspectiva adventista, na verdade, né? Essa questão de o selo de Deus ser a oposição da marca da besta. Muitos teólogos de outras denominações defendem a mesma coisa, que existe aqui uma relação entre essas duas coisas, uma relação entre o selo e a marca, né? Uma relação de oposição, evidentemente. Né? Então há uma contrafação. O texto de Apocalipse 13 está fazendo uma alusão ao texto de Apocalipse 7 no sentido de que os adoradores da besta, os seguidores da besta, eles também são marcados ou selados, mas pela besta, enquanto os de Deus são selados por Deus. Tá? Então essa é uma perspectiva geral, né? Mas no caso dos adventistas, eles entendem que o selo é a guarda do sábado, enquanto que a marca da besta seria a oposição à guarda do sábado. Para ser mais preciso, a marca da besta ela está falando sobre a imposição de uma proibição do sábado ou de uma guarda do domingo no lugar do sábado, né, por uma autoridade política. Tá? Então a marca da besta ela tem a ver com isso, com a imposição disso em termos políticos, né? Dessa teologia antissabática, de uma teologia do domingo, por exemplo, pelo poder político. Tá? É importante a gente ter isso em mente, porque a interpretação adventista ela não está falando simplesmente de pessoas que não guardam sábado ou que guardam domingo, não. O texto está falando de um contexto em que haverá uma imposição política. Tá? E aí é nesse contexto em que essa não guarda do sábado, né, essa imposição da não guarda, ou essa imposição da guarda do domingo, ela é entendida como a marca da besta. Tá? Então você teria isso, né, de um lado o sábado, de outro lado o domingo, em um contexto específico, tá? Em um contexto onde você tem um poder político que, por parte da besta, impõe a transgressão do mandamento de Deus. Ok? E vamos lá. Quais são as críticas que são feitas ao adventismo por conta dessa interpretação? Tem duas críticas principais. A primeira é de que, na verdade, o selo de Deus ele não poderia ser o sábado porque a Bíblia, em outras partes, né, para ser mais exato, em Efésios e, se eu não me engano, em Coríntios também, ela apresenta o selo de Deus como sendo o Espírito Santo. Né? Paulo ele vai usar essa metáfora, né, de que nós estamos selados no Espírito Santo, ou que o Espírito Santo está selado em nós. Então o selo seria o Espírito Santo.
Tá? Então a ideia é, não, o selo aqui em Apocalipse 7 só pode ser o Espírito Santo porque Paulo fala disso em outras partes da Bíblia, ok? Essa é uma crítica, tá? Então não poderia ser o sábado por conta disso. A outra crítica é a ideia de que, olha, se o selo de Deus for o sábado aqui e a marca da besta for a imposição do domingo ou a imposição da transgressão do sábado, isso implica que em algum momento da história da Terra, em algum momento da história humana, o sábado vai salvar, né? Ele vai ser algo que vai fazer uma pessoa ser salva ou se perder, né? Então o sábado, neste momento, ele seria um critério para a salvação, né? E isso, obviamente, é problemático, porque a Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé, né? E, inclusive, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina isso em sua doutrina oficial. Então, crer, né, nessa ideia de que o selo de Deus é o sábado e a marca da besta seria a imposição futura de uma transgressão do sábado ou do domingo, ou as duas coisas, enfim, seria algo que vai contra a noção de salvação pela graça mediante a fé, que aqui a gente estaria crendo na salvação pela guarda do sábado, tá? Então essas são as duas críticas principais que existem. Claro, existem outras, mas a gente vai trabalhar só essas, tá? Bom, eu quero trabalhar primeiro a segunda crítica, né? Que é a de que se o selo for o sábado, isso significa que o sábado salva, tá? Eu quero trabalhar primeiro essa ideia. Depois eu falo da questão do Espírito Santo. Para trabalhar essa ideia, primeiro vamos ler o texto, né? É importante ler o texto. Eu estou com o meu celular aqui, onde eu coloquei o texto bíblico na versão Nova Almeida Atualizada, que é a versão que eu mais tenho utilizado, tá? Eu vou ler os 4 primeiros versos, ok? Diz o seguinte: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, esse é o texto que nós encontramos aqui em Apocalipse capítulo 7, os primeiros 4 versos. E bom, vamos trabalhar a hipótese de que de fato esse texto está falando sobre o sábado. Esse selo seria o sábado, né? Esse selo que o anjo traz e que coloca na testa dos servos de Deus é o sábado. Vamos trabalhar com essa hipótese, tá? Se isso for verdade, o que esse texto está dizendo não é que o sábado salva. Por quê? Deixa eu explicar isso de maneira bem clara. O texto diz que o anjo vem voando no céu com o selo para selar os servos do Deus vivo. Os servos de Deus. Então quem vai ser selado? Aqueles que são servos de Deus. Agora pensa um pouco comigo. Se os servos de Deus vão ser selados, isso significa que antes deles terem o selo na testa, eles já são servos de Deus. Você percebe isso? O que o texto está dizendo não é que o anjo vai selar pessoas e essas pessoas vão se tornar servas de Deus porque o anjo está selando essas pessoas. O texto não está dizendo que o selo torna essas pessoas servas de Deus. Não, não é isso. Porque se fosse isso, você poderia dizer, de fato, o selo salva. Se o selo é o sábado, então o sábado salva. Essas pessoas estão sendo salvas porque elas estão passando a guardar o sábado. Então elas não eram salvas antes, elas não eram servas de Deus. E aí o anjo vai lá, sela essas pessoas, elas passam a ser salvas ali naquele momento. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que os servos de Deus estão sendo selados. Eles já são servos de Deus antes de serem selados. Antes do anjo vir com o selo do Deus vivo. Se eles já são servos de Deus, então eles já são salvos. Ou vocês acham que a expressão servo de Deus, ela funciona aqui, pelo menos nesse contexto, para pessoas que não são salvas? O ímpio é servo de Deus? Eu sei, existe pelo menos um texto na Bíblia, né, que eu me lembre agora,
em que o rei Nabucodonosor é chamado de meu servo por Deus, né? Se não me engano, isso acontece com Ciro também, né? Eu acho que são dois exemplos. Mas naquele contexto, é evidente que o que está sendo dito ali é que Deus utiliza esses reis, que eram reis ímpios, eram reis pagãos, ele utiliza esses reis da maneira como ele quer, para os propósitos que ele quer. E de fato, Deus utilizou tanto Nabucodonosor quanto Ciro, principalmente Ciro, para os seus propósitos, né? Aquilo que era importante para Israel, esses reis fizeram. Então Deus fez acontecer, vamos colocar assim, né? Utilizou esses canais, mesmo esses canais sendo ímpios. Então nesse sentido eles foram servos, tá? Você lendo o contexto, você entende isso. Agora, na maior parte dos contextos da Bíblia, quando se fala servo de Deus, está se falando de um crente em Deus. Está se falando de um justo, né? Não no sentido absoluto, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, né? Mas no sentido de alguém que foi justificado por Deus, que creu em Deus, foi justificado por Deus e anda com Deus e segue a Deus. Esses são os servos de Deus. Isso é óbvio. E nesse contexto aqui, está claro que ele está falando disso, ele não está falando de ímpios. Ele não está falando de reis ímpios que Deus usa para os seus propósitos, não. Ele está falando de servos de Deus, os servos do Altíssimo. Inclusive, o texto vai usar aqui, e eu entendo que é uma metáfora, ele vai usar aqui a imagem de Israel, das 12 tribos de Israel. Né? 12 mil de cada tribo, formando 144 mil. Né? Ou seja, Israel, o povo de Deus, né? Está sendo usado aqui como metáfora, na minha visão, né? Para a ideia de que estes que estão sendo selados, eles são servos de Deus, eles fazem parte do povo de Deus, ok? São adoradores de Deus, são seguidores de Deus. Tá? Num contexto da nova aliança, esse texto está falando de crentes em Jesus Cristo, é óbvio. Né? Quem são os servos de Deus? São os crentes em Jesus Cristo. Ponto, ok? São os cristãos verdadeiros. Né? Então veja, esse texto aqui não está dizendo que o selo salva. Ele está dizendo que salvos, né, os servos de Deus já são salvos, eles são salvos em Jesus Cristo. Leia Romanos 8 e você entende, todo aquele que crê em Jesus Cristo já é salvo, ok? Salvos, em algum momento vão receber um selo, o selo do Deus vivo, tá? Então, a ideia aqui é, se o selo é o sábado, o texto não está dizendo que o sábado salva, ele está dizendo que crentes verdadeiros, né, pessoas que já são cristãs, mas que não tinham selo, ou seja, não guardavam o sábado, são crentes verdadeiros, são crentes em Jesus, são pessoas salvas, mas elas não guardavam o sábado, elas não tinham selo, elas não guardavam o sábado, se o selo for o sábado aqui. Essas pessoas vão receber o sábado em algum momento da história. Elas vão passar a guardar o sábado em algum momento da história. Então o texto não está falando que essas pessoas vão receber a salvação naquele momento. Essas pessoas já são salvas, elas já são servos de Deus. O que o texto está dizendo é que essas pessoas vão receber um selo. E elas recebem esse selo justamente porque elas já são servas de Deus. Né? Então, se a gente entender isso aqui como sábado, o texto está dando uma profecia muito interessante. É a profecia de que, em algum momento, né, provavelmente no fim da história, né, os cristãos verdadeiros de várias denominações, né, luteranos, anglicanos, calvinistas, batistas, assembleianos, etc., né? Ou do contexto oriental, né? Os coptas, os da igreja assíria do Oriente, da igreja siríaca, da igreja armênia, por aí vai. Esses crentes, né? Ou talvez crentes desigrejados, né? Católicos romanos também, eles vão, né, ter um insight, eles vão perceber, olha, o sábado ainda é válido na nova aliança. E se ele é válido na nova aliança, eu, como um cristão verdadeiro que sou, né, eu vou passar a guardar. Né? Em algum momento histórico isso vai acontecer. Né? Aqueles que são cristãos verdadeiros, em algum momento, vão fazer isso. Isso significa que, então todos os outros antes, né, que morreram antes disso, que eram cristãos verdadeiros, mas não guardavam o sábado, isso quer dizer que essas pessoas se perderam? Não. Porque elas eram cristãs verdadeiras. Se elas eram cristãs verdadeiras, elas foram salvas. Mas elas não guardaram o sábado. Mas elas eram cristãs verdadeiras. É perfeitamente possível, e isso está dentro da teologia adventista,
você ser um cristão verdadeiro e não guardar o sábado, e nunca guardar o sábado na sua vida, e inclusive achar que não deve guardar, né? E morrer assim. É perfeitamente possível você ser um cristão verdadeiro com essa mentalidade, com essa prática, e ser salvo. Porque você é um cristão verdadeiro. Porque o que salva não é o sábado. Não é cumprir o sábado. O que salva é ter uma fé verdadeira em Jesus. Você pode ter uma fé em Jesus sem guardar o sábado? Pode. Por exemplo, se você não conhece o sábado, ninguém te ensinou sobre o sábado, né? Você pode ter uma fé verdadeira em Jesus, você não vai guardar o sábado, porque ninguém te ensinou, e tá tudo certo, você tá salvo. Agora vamos dizer que você é alguém que conhece a questão do sábado, só que você não se convenceu de que era para guardar. Você é um cristão verdadeiro e você não se convenceu. Algum sabatista te colocou alguns argumentos e você achou os argumentos fracos. Não te convenceu, os argumentos foram ruins, né? Você estudou sobre isso e não se convenceu, né? Alguém, né, você trouxe essa visão, essa questão, por exemplo, um pastor, e o pastor falou, não é assim, te explicou de uma outra maneira, e você acabou, tá certo, realmente não é para guardar o sábado. Isso pode acontecer, mesmo você sendo um cristão verdadeiro. Então, você vai perder a salvação por causa disso? Não. Porque a salvação está em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus. Se você tem uma fé verdadeira em Cristo Jesus, você é salvo. Ok? O sábado não salva. Ok? E eu estou falando do sábado aqui, mas isso vale também para outros mandamentos, tá? É porque a maioria dos mandamentos, pelo menos os mandamentos dos 10 mandamentos, eles são muito instintivos, tá? Então mesmo uma pessoa que não é cristã, ela sabe, pelo menos parcialmente, que, né, aquelas coisas ela pode fazer ou não pode fazer, deve fazer ou não deve fazer, né? Então, você pegar um ímpio, o ímpio sabe que ele tem que honrar os pais. O ímpio sabe, né, que ele não pode matar, que ele não pode roubar, enfim. Então, a maioria desses mandamentos, dos 10 mandamentos, eles são muito instintivos, né? Ou a ideia de amar o próximo, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é muito instintivo, é muito óbvio, é muito lógico. Então, tá na nossa cultura, tá em todas as culturas, né? Não é algo que se perdeu, ok? Os próprios ímpios têm o entendimento disso. Então, é muito difícil você ser um cristão e você alegar de uma maneira honesta que você não conhecia algum desses mandamentos, né? É muito difícil, porque eles são muito instintivos. Mesmo que você seja um analfabeto, que você nunca tenha lido a Bíblia, né, que você nunca tenha lido os 10 mandamentos, você nunca, enfim, você não conheça nada, né, ainda assim é muito instintivo, tá? Se você conhecer um pouquinho do Evangelho, já fica muito claro que essas coisas são coisas que são mandamentos de Deus, ok? O sábado não é tão instintivo, né? Aliás, o sábado não é nada instintivo. Ninguém chega a essa conclusão naturalmente. Eu tenho que guardar um dia específico, que é o 7º dia, que é o sábado, né, que foi abençoado por Deus no início da criação. Ninguém chega a essa conclusão sozinho, tá? Isso é algo que você precisa conhecer e ser convencido, entendeu? Agora, ainda assim, né, e aí eu vou entrar naquilo que eu comecei a falar aqui e não terminei, ainda assim, é possível em alguns contextos que alguns mandamentos desses, mesmo esses mais instintivos, eles, por conta da cultura, eles não sejam tão plenamente entendidos pelo indivíduo, tá? Não entendidos em sua plenitude, tá? E existem alguns exemplos disso no Antigo Testamento, tá? Como, por exemplo, o rei Davi, o rei Salomão e tantas outras figuras, né? Jacó, por exemplo, tinham várias mulheres, tinham várias esposas, se casaram com várias esposas, tinham concubinas, né? Bigamia, poligamia, né? E veja, isso é errado. E já era errado no Antigo Testamento. Você tem princípios no Antigo Testamento de onde se deriva muito claramente que isso é errado. Deus não criou o homem para ter várias mulheres, nem a mulher para ter vários homens, ok? Isso era permitido em termos legais, em termos civis, né, inclusive em Israel, mas em termos morais, isso nunca foi ideal de Deus, ok? A permissão civil, ela era apenas uma permissão civil. O próprio Jesus vai dizer, né, por exemplo, sobre o divórcio, né? Por que Moisés falou para dar carta de divórcio? Por que ele permitiu o divórcio? Por causa da dureza do coração. Ou seja, né, foi dada uma lei civil que permitia. Mas é o correto? É o moral? É aquilo que Deus coloca como correto? Não.
Não é. E há princípios bíblicos de onde você deriva isso claramente, né? Mas para Davi e para Salomão, né, em um contexto onde era normal, né, você ter várias mulheres, ou no caso dos reis, né, era normal o rei ter várias mulheres, isso não fica tão claro, né? Essa é uma coisa que fica um pouco embaçada, né? Então é possível que você tenha alguém como Davi, que aos olhos da nova aliança é um adúltero, né? Não só pelo caso lá de Batseba, mas porque tinha várias mulheres, Salomão, adúltero, né? Mas dentro do contexto em que eles viviam, por conta da cultura, isso não era tão claro para eles. E, portanto, Deus não vai deixar de salvar essas pessoas por conta disso. Porque não é o mandamento que salva ou não salva. É se a fé é verdadeira ou não. Então, assim, eles foram fiéis dentro da luz que eles tinham, né? E dentro da luz que eles tinham, eles não conseguiam entender tão plenamente como nós que ter mais de uma esposa é algo errado. Ok? Então, Davi e Salomão podem ser salvos por Deus? Podem, acredito que foram, né? Então veja, a cláusula geral de Paulo, por exemplo, de que adúlteros não entrarão nos céus, é uma cláusula geral, mas existem alguns asteriscos, né? Alguém como Davi, alguém como Salomão, em determinados contextos, né, pode ser que entre no céu, acredito que vai entrar mesmo, né, aos olhos da nova aliança sendo adúlteros, né? Mas eles estavam numa cultura que deixava isso um pouco embaçado, e Deus julga cada um conforme a luz que cada um teve. Então não dava para entender que eles eram rebeldes e que tinham uma fé falsa e morta em Deus por conta dessa questão, né? No contexto deles, não. Agora, num contexto em que se tem mais luz, aí, né, alguém que se diz cristão, mas vive em adultério, né, mas tem 2 mulheres, 3 mulheres, né, não tem como dizer que ele não sabia, que ele não conhecia. Enfim, é muito difícil você encontrar um contexto desse como hoje em dia, né? Então, né, isso é um indicativo de que a fé dessa pessoa é uma fé falsa, né? Ele vai ser tratado como um adúltero e não vai entrar no reino dos céus, porque sem fé em Jesus, sem uma fé verdadeira e viva em Jesus, você não entra no reino dos céus. Quer ver um outro exemplo? Naamã, eu acho que está em 1 Reis 5 ou 2 Reis 5, eu não lembro agora de cabeça, está em Reis. Naamã foi aquele capitão do exército assírio que ficou leproso, né? Ele tinha uma serva hebreia, a serva hebreia comentou que se ele fosse em Israel, que o profeta, não lembro se era Elias ou Eliseu, né, poderia curá-lo e tal, e né, o Naamã vai até lá. Ele nem é recebido pelo profeta, né? Você conhece a história, o profeta nem se digna a sair da casa dele, apenas diz, vai lá e toma um banho lá no rio, acho que foi o Rio Jordão, eu tô esquecendo as coisas, né? Toma banho 7 vezes. E o Naamã fica muito irritado, porque ele imaginava que, né, ele ia ser recebido e tal, e aí o profeta nem o recebe, manda ele tomar banho num rio, que na concepção dele tinha rios muito melhores lá na Síria do que em Israel e tal, né? Mas mesmo assim ele acaba indo, porque um dos servos dele diz assim, olha, o profeta não pediu nada difícil para você, então vai lá e toma banho, né? Ele falou para tomar banho 7 vezes no rio, toma banho, né? Vai que dá certo. E aí ele acaba indo, né? E quando toma o 7º banho, ele é curado, né? Ele volta lá do profeta, conversa com o profeta e tal, e ele reconhece, olha, não existe outro Deus como esse, o Deus de Israel. A partir de hoje eu vou seguir o Deus de Israel, porque esse é o Deus verdadeiro, tá? Só que ele fala uma coisa interessante no final, isso está na Bíblia, tá? Você pode ler depois. Ele vai dizer assim, mas olha, você só me desculpa, ele fala com o profeta, porque às vezes eu tenho que entrar no templo do Deus lá do rei, não sei se era o Dagon, né, ou Rimon, sei lá, eu tenho que entrar lá no templo junto com ele, e quando eu entro eu tenho que curvar a minha fronte, né, em sinal de reverência e tal. Então você só me desculpa por isso, porque não é que eu acredite, mas eu tenho que ir junto com o rei e tal, enfim. E sabe o que o profeta diz? Ele não diz assim, olha, isso está errado porque o mandamento diz que você não pode adorar imagens e não sei o que, não. Ele não diz isso. Ele diz, vá em paz. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a fé de Naamã, ela era uma fé, se tornou uma fé, né, quando ele passou a crer em Deus, em Yahvé, era uma fé tão verdadeira para aquele momento que este aspecto não importava. Tá? Era errado ele curvar a fronte ao entrar no templo? Era.
o certo seria ele dizer para o rei, ó, eu não adoro mais esse Deus aí, e é isso, e acabou, e arcar com as consequências. Ele não teve essa coragem, ele não teve esse ímpeto. Mas Deus não considerou isso. Por quê? Porque Deus considerou que a fé dele para aquele momento, dentro da luz que ele tinha, era pura, e era verdadeira, e era viva, e era suficiente. Então Deus não considerou essa questão. Porque Deus não salva por mandamentos. Ele salva pela fé. E a fé de Naamã era uma fé verdadeira, mesmo com esse erro. Veja que para outras pessoas, com uma luz de entendimento maior, é cobrado mais, né? Se eu pegar os amigos de Daniel, eu sempre esqueço os nomes originais, era Misael, Ananias, eu sempre esqueço um deles, né? Por incrível que pareça, a gente lembra mais do nome, o nome dado, né, por Nabucodonosor, né? O nome babilônico, né? Que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram condenados à fornalha porque eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, né? Então, assim, a mesma coisa que Naamã fazia quando entrava no templo com o rei, né? E que o profeta falou, vai em paz, não criou caso por conta disso. No caso dos amigos de Daniel, eles se recusaram e fizeram certo, porque não é para você ficar se curvando diante de outros deuses. Você tem que dar um testemunho público de que você só adora ao Deus de Israel, né? Então, Deus ele julga as pessoas de acordo com a luz que elas tiveram. Tem mais luz, é mais cobrado. Tem menos luz, é menos cobrado. É assim que ele avalia se a fé da pessoa é verdadeira ou não. Ok? Então veja, a salvação é por mandamentos? Não. Né? Os mandamentos, eles, quando cumpridos, eles são indicativos, né? Ou quando não cumpridos, né? Eles são indicativos, né? De se você tem uma fé verdadeira ou não. Mas aí depende também do contexto. Em alguns contextos, né, pode ser que você não cumpra alguns mandamentos ou não cumpra totalmente porque você não tem um entendimento mais pleno e por aí vai. Então veja, não é só uma questão com o sábado, embora esses outros mandamentos, na maioria dos contextos, eles são muito conhecidos, né? São muito instintivos e por aí vai. Mas não é só com o sábado, às vezes outros mandamentos você pode vir a não cumprir porque você não tem um conhecimento suficiente, porque você não se convenceu, qualquer coisa do tipo, por conta do contexto. Deus vai julgar cada caso, caso por caso, dentro da luz de conhecimento que a pessoa teve e tal, e a gente não precisa se preocupar com isso. O julgamento de Deus, caso por caso, vai ser absolutamente justo, ok? Mas por que eu me delonguei nisso e falei sobre isso? Né? Para dizer que, sim, você pode ter um cristão verdadeiro que não cumpre um dos mandamentos de Deus, que é o sábado. É perfeitamente possível e na maior parte da cristandade isso aconteceu. Você teve cristãos verdadeiros que não guardaram o sábado, que até se opuseram ao sábado porque não tinham conhecimento suficiente, não se convenceram, e aí é aquela coisa. Não adianta você cobrar de alguém que guarde o sábado e que fale bem do sábado se ela não se convenceu, ela precisa ser convencida. E nem toda pessoa que não se convence, o problema é porque ela é desonesta. Você pode ter pessoas que são desonestas e que não querem ser convencidas, mas tem muitas pessoas que são honestas, elas não se convenceram genuinamente, entendeu? E aí, o que você vai fazer? Né? Você vai obrigar a pessoa a fazer e a crer em algo que ela não crê de verdade? Isso nem faz sentido, né? Se ela não creu, ela não creu, entendeu? Então, existe todo esse aspecto. E tudo isso que eu estou falando está dentro da teologia adventista do sétimo dia. A teologia adventista não diz, e Ellen White, inclusive, não dizia que as pessoas, não guardou o sábado, não é um cristão verdadeiro. Não é assim que funciona. Tá? Você tem muitos e muitos e muitos cristãos verdadeiros que não guardam o sábado, vão morrer sem guardar o sábado e vão ser salvos. Ok? E é assim que funciona. Sábado não salva. Tá? Agora, é óbvio que se eu sou um cristão verdadeiro, e esse é o ponto, se eu sou um cristão verdadeiro, em algum momento eu me convenço, eu sou convencido de que o sábado é para ser guardado, ele é a vontade de Deus, e se isso realmente for verdade, espera-se que eu guarde. Né? Se eu eu fui convencido, né? Na minha concepção, eu tenho que guardar o sábado. E vamos supor que isso seja verdade. Só que eu simplesmente não guardo. E sistematicamente passo a transgredir o sábado e sem arrependimento. Isso não é uma evidência de uma fé verdadeira. Porque uma fé verdadeira, ela leva ao cumprimento dos mandamentos que você sabe que tem que cumprir.
né? Então veja, eu sou um cristão, eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso roubar, né? Eu sei que eu tenho que amar o próximo, eu sei que eu tenho que honrar os pais, né? Se eu não faço isso, a minha fé ela é verdadeira, ela é viva, né? Porque não faz sentido. Se eu sou cristão, eu tenho que cumprir os mandamentos de Deus, né? Então não é que os mandamentos salvam, mas é que quando eu sou salvo, é efeito dessa salvação, dessa fé verdadeira, que eu guarde os mandamentos. Então, nesse contexto, se eu sou um cristão verdadeiro e eu sou apresentado a argumentos que me convencem, eu falo, poxa, realmente o sábado é para ser guardado. O que se espera é que eu guarde, entendeu? Então esse é o ponto. O texto não está falando que o sábado salva, né? No caso o selo, né? Ele está dizendo que em algum momento do futuro, cristãos verdadeiros de várias denominações ou fora das denominações, ao se convencerem ou serem convencidas de que o sábado é para ser guardado, vão guardar o sábado. Então isso é simbolizado aqui pela metáfora de um anjo colocando este selo na testa dessas pessoas. Ou seja, faltava o sábado na vida dessas pessoas, que já eram salvas, porque eram crentes verdadeiros em Jesus. Elas descobriram o sábado e esse sábado foi selado na mente dessas pessoas, né? Assim como outros mandamentos estão selados na mente, na testa, né, dos crentes em Jesus, né? Não é só o sábado, né? Todos os mandamentos, né, que precisam ser guardados estão atados entre os olhos, né, daqueles que creem em Jesus. É por isso que o Apocalipse vai dizer que os servos de Deus, né, que os crentes verdadeiros são aqueles, os santos, né, são aqueles que têm o testemunho de Jesus, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? É o que se espera de alguém que crê em Jesus, que ele guarde os mandamentos de Deus, né? Então se ele passa a conhecer o sábado, ele vai passar a guardar o sábado também. Então veja, isso não quer dizer que quem não guarda o sábado necessariamente não é servo de Deus, não. Isso quer dizer que quando um servo de Deus que não guarda o sábado, ele é convencido de que tem que guardar o sábado, ele passa a guardar. É simples assim, tá? Então o que salvou? Foi o sábado? Não, o que salvou foi Jesus. Só que essa pessoa depois foi convencida do sábado, tá? Então veja, ainda que seja o sábado, o selo de Deus, isso não significa que o sábado salva. O texto não está dizendo isso, porque o texto não está dizendo que o selo salva, ok? Tá entendido isso? Tá compreendido? Isso é teologia adventista, tá? E eu estou trabalhando exegeticamente aqui. Eu estou dizendo aquilo que o texto está dizendo. Mas vamos lá. Vamos para a segunda questão, né? De fato, o selo de Deus é o sábado? Aqui? Ou ele seria outra coisa, né? Os críticos eles colocam assim, não, o selo de Deus aqui tem que ser o Espírito Santo, porque Paulo fala que o selo de Deus é o Espírito Santo em suas cartas. Tá, vamos trabalhar isso. Quando a gente lê o texto com cuidado, a gente percebe que esse selo é dado a pessoas que já eram servas de Deus antes do selo. Então o selo não torna as pessoas servas de Deus, elas já são servas antes do selo. O texto diz que o selo é trazido por um anjo, né? E esse texto, ele dá uma impressão de que esse evento, ele é um evento que acontece num momento muito específico da história. Porque é dito assim, você tem 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, e aí até que seja feito o selamento, esses 4 anjos continuam segurando os 4 cantos da terra para que a terra não seja destruída. Então a impressão que dá é, você tem ali no decorrer dos séculos, os anjos de Deus, né, de alguma forma, ou os ministros de Deus, né, na forma de homens, de alguma forma não permitindo que a terra seja destruída, que as nações se destruam, né? Por quê? Porque em algum momento haverá um selamento. Ou seja, durante séculos você tem servos de Deus verdadeiros que não são selados, eles não têm esse selo, né? Em algum momento eles vão ter, né? O texto ele dá uma impressão realmente muito escatológica, no sentido de que isso vai acontecer bem no finzinho do tempo, sabe? Bem no fim da história, antes de Jesus voltar. Existe essa impressão no texto, tá? E se você for ler o contexto, né, se for ler
os capítulos anteriores ao capítulo 7 e o que tem depois do verso 4, e, enfim, se você for ler o contexto, você vê que realmente o contexto ele está falando de algum momento da história muito próximo da vinda de Jesus. Pelo menos essa é a impressão que a gente tem quando a gente lê. Tem vários elementos ali que indicam que está falando do fim da história. Veja, quando a gente considera esses pontos, não faz muito sentido você considerar que esse selo aqui em Apocalipse 7 é uma referência ao Espírito Santo. Porque vamos lá, vamos raciocinar comigo. No contexto da Nova Aliança, todo aquele que passa a crer em Jesus, todo aquele que aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. Né? É isso. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo. Tá? A gente não sabe muito bem se a pessoa recebe o Espírito Santo no mesmo momento em que ela aceita Jesus, ou ela recebe o Espírito Santo apenas depois que ela foi batizada nas águas, ou em alguns casos é nas águas, em outros casos é no mesmo momento. A gente não sabe muito bem como funciona, mas o ponto se uma pessoa aceitou a Jesus, se tornou um servo de Deus, ela vai receber o Espírito Santo dentro de si. Não tem como você falar, no contexto da Nova Aliança, em um servo de Deus e um cristão verdadeiro que não tenha o Espírito Santo. Isso não faz sentido, tá? Alguém, claro, poderia aqui me citar um caso muito específico em Atos, né? Não sei se é Atos 16, em que Paulo ele vai pregar num determinado lugar, tinha umas pessoas lá que seguiam a mensagem de João, que batizavam, né, no batismo de João, mas elas não conheciam o Espírito Santo, elas não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Então, Paulo pergunta, vocês seguem e tal, mas vocês receberam o Espírito Santo e tal? E eles, a gente nem sabe o que é isso. Então ele vai, prega o evangelho, ele explica o que é o Espírito Santo e tal, e aí batiza essas pessoas de novo. Né? Então elas eram batizadas no batismo de João, né? O que dá a entender ali é que elas não entendiam do evangelho, talvez não tenham recebido o evangelho completo, alguma coisa do tipo, né? Talvez não entendiam muito bem quem era Jesus e tal. Então, o apóstolo Paulo ele explica, ele prega o evangelho, batiza essas pessoas. Né? E aí sim foi um batismo válido, né? E aí elas recebem o Espírito Santo. Esse é um caso muito específico. Tá? Via de regra, isso só aparece uma vez na Bíblia. Tá? Via de regra, você pregou o evangelho, a pessoa aceitou, passou a ser um cristão, ela ganhou o Espírito Santo. Até porque o evangelho, né, começou a ser pregado, e ele é pregado, né, pelo menos o centro básico, o núcleo básico dele é pregado em sua completude. Né, que existe um Deus, que Jesus é divino, que Jesus veio à terra e se tornou homem, se sacrificou por nós, que a salvação pela graça mediante a fé, etc, etc, etc. Então veja, existe um núcleo duro, e isso é pregado para as pessoas, então não há nenhuma razão para pensar que é comum que as pessoas aceitem a Jesus, se tornem cristãs verdadeiras, servos de Deus, mas não recebam o Espírito Santo. Não há nenhuma razão para pensar que isso aconteceu ao longo de toda a história, que isso é comum. E quando a gente lê o texto com cuidado e a gente percebe que, olha, parece que isso aqui acontece em um momento específico da história, aí que fica mais louco ainda você pensar que o selo aqui é o Espírito Santo, porque é como se você estivesse dizendo assim, olha, ao longo de toda a história, os cristãos verdadeiros não receberam o Espírito Santo, e eles só foram receber o Espírito Santo em um momento específico da história. Né? Isso não faz sentido. As pessoas estão recebendo o Espírito Santo desde o Pentecostes. Né? Receber no sentido de o Espírito Santo habitar dentro do crente desde o Pentecostes, desde Atos 2. Né? Então, não faz sentido você trabalhar dessa forma. Outro ponto complicado aqui é o seguinte, o Espírito Santo ele é colocado, né, a habitação do Espírito Santo, pelo menos no contexto da Nova Aliança, é colocado como algo que tem parte na salvação. Tem parte na salvação e tem parte na santificação. Se você for em Tito capítulo 3, por exemplo, o apóstolo fala que Deus nos salvou mediante Jesus e mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Então, veja, o lavar regenerador do Espírito Santo, né, o Espírito que a gente recebe, ele faz parte desse processo de salvação / santificação. Né? Se você postular ali que existiam servos de Deus no contexto da Nova Aliança, que já eram servos de Deus, mas que não tinham o Espírito Santo, com
como que eles eram servos de Deus? Como que eles eram salvos? Como que eles caminhavam em santificação se eles não tinham o Espírito Santo? Né? E aí, claro, alguém poderia dizer aqui, mas na antiga aliança as pessoas não tinham o Espírito Santo morando dentro de si. É verdade, mas o Espírito Santo existia, né? E ele estava dentro do povo. Né? Mas a gente está falando do contexto da nova aliança. Né? Então a regra na nova aliança é: você é um cristão, você tem o Espírito Santo. Então como é que você vai falar num servo de Deus que não tem o Espírito Santo? Como é que você vai falar que os servos de Deus ao longo dos séculos, que é o que parece que esse texto está dizendo, não tinham o Espírito Santo e aí, em algum momento esse Espírito Santo vai ser dado? Não faz sentido no contexto da nova aliança. Outro ponto, né? Aqui é dito que um anjo traz esse selo. Se o selo for o Espírito Santo, isso também não faz muito sentido. E quem é esse anjo? É um anjo literal? Mas a Bíblia não diz que um anjo traz o Espírito Santo. O Espírito Santo desce entre nós. O Espírito Santo é uma personalidade, é uma pessoa da Trindade. É Deus, o próprio Deus. Ele desce, ele não é trazido por um anjo. Né? É simbólico. Esse anjo é o quê? É um mensageiro. Sei lá, são os pregadores do Evangelho. Mas não são os pregadores do Evangelho que trazem o Espírito Santo. Mas então, na verdade, os pregadores do Evangelho estão trazendo a informação de que existe o Espírito Santo. Mas, mais uma vez, isso não faz sentido ao longo da história. Né? Então, as pessoas ao longo da história foram sendo evangelizadas sem a informação de que existia o Espírito Santo, e aí agora tem pregadores no fim dos tempos que vão trazer essa informação. Também não faz sentido. Entendeu? Então, quem é esse anjo? Né? Como é que um anjo, uma criatura, traz o Espírito Santo? Não faz o menor sentido. Entendeu? Então, não parece que o Espírito Santo ele se encaixa aqui nesse ponto. Fora isso, existe a questão de o selo de Deus ele ser a oposição à marca da besta. E aí que a coisa fica muito complicada, porque se o selo de Deus é o Espírito Santo, então o que seria o oposto do Espírito Santo? Né? É o espírito de Satanás? Né? Então a marca da besta seria o espírito de Satanás, mas poxa, lá na marca da besta dá a impressão de que é alguma coisa visível, não necessariamente uma marca literal na testa ou na mão, mas alguma coisa visível, alguma coisa que as pessoas vão ver, porque é algo que serve para distinguir quem serve a besta de quem serve a Deus. E como é um governo que impõe, precisa ser algo visível, algo que o governo consiga perceber, que o governo possa ver, essa pessoa aqui está marcada, essa pessoa não está. Ora, se o selo de Deus é uma oposição à marca da besta e vice-versa, então o selo de Deus também precisa ser algo visível. Né? Agora, o Espírito Santo não é algo visível. Aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida pode se tornar visível em termos de prática, em termos de conduta. Mas aí o selo não seria o Espírito Santo, seriam as nossas condutas. Entendeu? Então você percebe como que o Espírito Santo não cabe aqui? Agora veja, poxa, Davi, o Paulo fala que o Espírito Santo é o selo de Deus. E aí, como é que fica? A questão é, autores diferentes podem usar metáforas diferentes. Na verdade, o mesmo autor pode usar metáforas diferentes também em lugares diferentes se ele quiser, não tem nenhum problema nisso. Mas principalmente autores diferentes. Então veja, não é porque Paulo falou que o selo de Deus é o Espírito Santo em suas cartas, que necessariamente essa metáfora também é utilizada por João no capítulo 7. Pode ser que não seja isso. Pode ser que ali está sendo utilizada uma metáfora que significa outra coisa. Entendeu? E a gente não precisa escolher uma ou outra. No contexto do que Paulo está dizendo, o Espírito Santo é o selo. E todo cristão tem o Espírito Santo. Portanto, todo cristão é selado com o Espírito Santo. Ok. Agora, no contexto de Apocalipse capítulo 7, onde você tem outro autor falando sobre isso, que é João, através de uma visão que foi dada a ele, pode ser que a metáfora seja outra. E pelo contexto do texto, fazendo a exegese, parece que é outra. Não parece que aqui se está falando do Espírito Santo. Até porque se está falando de servos de Deus que eram servos de Deus antes de receber o selo. Então, eles já tinham o selo do Espírito Santo antes, porque eles eram servos de Deus. O que eles receberam como selo foi outra coisa. Alguma outra coisa foi dada a eles. Entendeu? Alguma coisa que não os tornou cristãos. Eles já eram cristãos, mas que foi dada a eles depois. Entendeu? Alguma coisa que evidencia que eles tinham uma fé verdadeira, ok? O que evidencia que a gente tem uma fé verdadeira? Bom, em termos visíveis, em termos práticos, é o cumprimento dos mandamentos, né? Que é o que o próprio Apocalipse vai falar. Aqueles que
tem o testemunho de Jesus, tem a fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. A Bíblia fala disso o tempo todo. O próprio texto de Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E aí depois ele vai dizer que aqueles que creem em Jesus, que têm essa fé, eles foram destinados por Deus às boas obras. As boas obras são o efeito dessa salvação. E tem vários textos de Paulo que vão nessa direção, ou seja, o que se espera de um crente verdadeiro, com uma fé verdadeira, que foi salvo de verdade, é que ele produza boas obras, é que ele produza obediência, é que ele produza santificação, né? E aí que tá, se o sábado é verdadeiro, o que se espera de um cristão verdadeiro que descobriu isso, é que ele passe a guardar o sábado, né? Então, passa a ser, né, uma evidência de que você é um cristão verdadeiro no momento em que você sabe que tem que guardar aquilo, né? E aí, se você não guarda, né, por que você não está guardando? Se você é um cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro, você não vai fazer aquilo que Deus manda. Se você sistematicamente transgride qualquer mandamento de Deus, não precisa ser só o sábado. Qualquer mandamento de Deus, se você sistematicamente transgride, não se arrepende, não se esforça, não se preocupa com isso, você é um cristão verdadeiro? A sua fé é verdadeira? E veja, o problema aqui não é só o sábado, mais uma vez, né? Uma pessoa, vamos lá, você tem uma pessoa aqui que descobre que o sábado é para ser guardado e ela não guarda. Mas talvez esse não seja o único problema dela, porque se ela descobre que o sábado deve ser guardado e não guarda, ela tem um problema de rebeldia. E a rebeldia, ela talvez se manifeste em outras áreas da vida dela também, não só no sábado. Talvez ela seja uma pessoa que sabe que tem que honrar os pais e não honra. Talvez ela seja uma pessoa que sabe que tem que amar o próximo e não ama, né? E por aí vai. Talvez ela seja uma pessoa que sabe que tem que cuidar da esposa ou cuidar do marido e não cuida, né? Que sabe que tem que cuidar dos filhos e não cuida. Pode ser uma pessoa que tem um monte de problemas, e não apenas a questão do sábado, né? O sábado passa a ser apenas um detalhe, né? O ponto dessa pessoa ela é rebelde. Ela é sistematicamente rebelde. Ela sabe que tem que fazer determinadas coisas que agradam a Deus, mas ela não se preocupa com isso, porque no fim das contas ela não se importa com Deus. Entendeu? Esse é o ponto. É por isso que o selo, seja lá o que for, seja o sábado, ou seja qualquer outra coisa, ele tem o poder de indicar se uma pessoa é um servo verdadeiro ou não. Não porque o selo salva, mas porque o selo é capaz de mostrar se essa pessoa realmente ama a Deus e realmente está interessado em fazer a vontade de Deus, ok? Agora, por que vamos finalizar então. Por que os adventistas acreditam que esse selo é o sábado? Vamos lá. Existem várias evidências de que o selo de Deus, ele é uma ou mais posturas, né? Uma ou mais posturas. Alguma coisa que a gente faz que indica se a gente tem uma fé verdadeira ou não. Igualmente a marca da besta. É alguma coisa que a gente faz, imposta pelo governo, né, ou deixa de fazer, né, que indica se a gente serve ao governo ou não. Ok? Ou seja, o selo precisa ser um mandamento, um ou mais. Né? A gente está falando aqui de mandamentos da besta e mandamentos de Deus. Esse é o conflito existente aqui. Tá? Isso está bem claro, porque é isso que manifesta se alguém é um crente verdadeiro ou não. O próprio Tiago vai dizer isso, né? Você diz que crê em Deus, mas tá, se a sua fé é morta, né? Se a sua fé não tem obras, você crê de verdade, né? Crê, até os demônios creem. Então assim, cadê a evidência de que você foi transformado por Deus, que você serve a Deus, né? Jesus vai dizer: quem me ama guarda os meus mandamentos. Então assim, o selo de Deus e a marca da besta precisam ter a ver com posturas. Então aqui a gente está falando de mandamentos. E outra coisa, o texto de Apocalipse, capítulo 13, ele faz uma alusão clara a Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, onde você tem o texto do Shema, que diz que Yahvé é o único Deus, que a gente deve amá-lo acima de todas as coisas, etc. e tal, é dito que isso precisa ser ensinado para os nossos filhos, né? Que isso precisa ser colocado na nossa testa ou na nossa mão, né? Esse mandamento, né, na nossa testa ou na nossa mão, para que a gente nunca esqueça, né? Os judeus até hoje têm essa prática no sentido literal, né? Eles amarram na mão e na testa, se eu não me engano é tefilim que se diz, não sei se estou falando besteira, mas acho que é tefilim,
que é uma caixinha que tem, né, a oração do próprio Shema, né, dizendo que Deus é o único Deus, Yahvé é o único Deus, e por aí vai, né. Então, você coloca isso na mão ou na testa, né? O texto bíblico diz entre os seus olhos, frontal entre os seus olhos, né? Que é uma ideia de dizer que isso não pode ser esquecido, que isso tem que estar na sua mente, na sua mão, isso tem que estar na sua vida o tempo todo, né? A marca da besta é uma contrafação a isso, né? Ela coloca na mão ou na testa algo que a besta manda fazer. Então, de um lado você tem o crente colocando na mão, na testa, né, de uma maneira simbólica ou literal, né, os mandamentos de Deus, e do outro lado o servo da besta colocando os mandamentos da besta, né, na testa ou na mão. É uma clara alusão, né? Enfim, então existe uma alusão ali aos mandamentos de Deus, claramente é uma contrafação aos mandamentos de Deus, né? Então o selo tem a ver com mandamentos, né? Quando a gente estuda o contexto, a gente vê que Deuteronômio 6 ele vem logo depois do Deuteronômio 5, que é justamente onde tem os 10 mandamentos. Então é bem possível, né, que o Apocalipse esteja fazendo uma referência aos 10 mandamentos, né? Inclusive a oração ali no capítulo 6 é o Shema, significa ouça, e o Apocalipse traz essa ideia, né? Ele fala ouça o que o Espírito diz às igrejas o tempo todo, então também parece ser uma alusão a isso, né? Então parece que o texto bíblico está falando sobre um ou mais mandamentos, ok? Você tem também um outro texto, né, sobre questão de marca, né, que é o de Ezequiel, capítulo 8, ou capítulo 9, acho que é capítulo 9, dos versos 1 a 5, que fala ali, né, em um contexto de idolatria em Israel, que aqueles que gemiam por conta das coisas horríveis que estavam sendo feitas em Israel, né, que se importavam com isso, deveriam ser marcadas com um selo por Deus, porque quando o anjo viesse punir a cidade, matar as pessoas, ele não mataria as pessoas que estivessem com esse selo. Veja, mais uma vez, você tem o caso de pessoas que já são crentes, que já manifestam, né, que são crentes, e o selo apenas vem depois, né? Então elas já tinham uma postura, né, antes do selo. A questão que fica é, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, por exemplo, a maioria dos mandamentos, como eu falei, é muito instintiva e está na própria cultura das pessoas. Até os ímpios entendem que são mandamentos e que precisam ser guardados, eles estão até nas leis civis, né? Então, você pegar, não matar, não roubar, enfim, até não adulterar, honrar pai e mãe, são coisas que não foram esquecidas, né? E do ponto de vista dos cristãos, todos esses mandamentos são considerados como válidos e devem ser guardados. Os únicos 2 mandamentos que você tem alguma não guarda, vamos colocar assim, né? Alguma interpretação diferente para que eles não sejam guardados da maneira como eles estão ali, é o mandamento das imagens, no caso dos católicos romanos, né? Que eles vão dizer que não, eles não adoram imagens e tal, mas na prática o que eles fazem, né, para nós protestantes é algo errado, né, algo que, né, vai contra o que a Bíblia ensina. E você tem a questão do sábado, né? O sábado foi esquecido pela maioria das igrejas, pela maioria dos cristãos, né? São os únicos 2 mandamentos que foram esquecidos, né? Então, se há um mandamento no capítulo 7 que precisa ser colocado, entregue para os servos de Deus, né, que os servos de Deus não conhecem, que servos de Deus verdadeiros não guardam porque não foram convencidos ou desconhecem ou qualquer coisa do tipo, se existe um mandamento desse, esse mandamento é o sábado, né, mais até do que a questão das imagens. Então é uma possibilidade forte, né? É claro que você não tem como provar isso 100%, bater o martelo, mas é uma possibilidade, uma probabilidade muito forte de que se o sábado ele continua válido na nova aliança, então o sábado é de fato o selo de Deus, ou pelo menos faz parte do selo de Deus. Talvez ali exista um conjunto de mandamentos que precisa ser lembrado e ao mesmo tempo, né, a besta, né, em oposição, ela vai por meio de lei fazer com que esse conjunto de mandamentos seja transgredido. E talvez o sábado esteja dentro, né? É uma possibilidade também. Mas assim, o sábado ele se encaixa muito bem nesse texto por conta desses pontos que eu coloquei e por conta de outros pontos que eu não tratei aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso,
ok? Então, por que os adventistas do sétimo dia creem que o selo de Deus no Apocalipse 7, ele é o sábado? Porque o sábado se encaixa muito melhor nesse texto do que, por exemplo, o Espírito Santo ou qualquer outro mandamento, ok? É por isso que existe essa crença. Isso implica que então o sábado salva? Não, não implica que o sábado salva. Eu acabei de explicar isso durante todo esse vídeo, ok? Bom, essa é a forma correta de entender essa questão do selo de Deus e da marca da besta dentro da doutrina adventista. Eu espero que o ouvinte, o espectador, tenha apreciado esse episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.